Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do Que Concursos. Você está no canal do QC no YouTube. E se você chegou aqui sem material, não se preocupe, o material está no link na descrição do vídeo. Pasta no Drive, pasta com o meu nome, material identificado com a data e o horário da live de hoje. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não haverá interação ao vivo hoje porque esta aula é gravada, mas isso não quer dizer que você não possa enviar a sua dúvida. Você pode deixá-la nos comentários do vídeo ou, se preferir, enviá-la para o blog Professora Raquel Tinoco ou ainda para o Instagram, @prof. Raquel Tinoco. No blog Professora Raquel Tinoco, você também tem acesso a este e a todos os outros materiais das lives passadas. Da mesma forma, no Instagram, @prof. Raquel Tinoco, link na bio. Você consegue baixar todo este material. Então, todo o material de hoje, o material da aula passada. Então, estamos conversando sobre a lei das eleições. Hoje, nossa última representação especial eleitoral. Como esta aula não é ao vivo, como funciona então? Bloco de aproximadamente 20 minutos, intervalo, novo bloco e eu volto para me despedir de você, certo? Então, já vou colocar a vinheta para começar a contar o início do primeiro bloco. Até! Olá, conversando sobre direito eleitoral, Lei 9.504 de 1997, representações eleitorais. Nós já conversamos sobre as representações eleitorais fundadas no artigo 96 da Lei das Eleições, que tem caráter residual, genérico, e temos conversado sobre as representações eleitorais especiais, quais sejam aquelas fundamentadas no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, no que diz respeito ao rito. No que diz respeito ao rito, elas pegam emprestado do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, por isso são chamadas representações especiais. Então, nós já analisamos a representação especial contra a doação irregular de pessoa física, contra a arrecadação e gastos ilícitos de campanha, contra a captação ilícita de sufrágio e hoje nós vamos falar da representação eleitoral em caráter especial, que trata das condutas vedadas a partir do artigo 73 da Lei das Eleições. Então, já compartilho com você o slide para que esta conversa comece agora. Vamos lá. Representações eleitorais especiais, condutas vedadas em campanha eleitoral. Deixe-me voltar apenas para que você possa entender que nós não vamos analisar aqui todas as condutas ou conduta por conduta, porque isso nós já fizemos. Nós já conversamos sobre as condutas vedadas do artigo 73 ao artigo 78. Hoje, nós vamos conversar sobre a representação, que é um instrumento processual para fazer cessar esta conduta e para impor a sanção devida, a sanção prevista na Lei das Eleições. O que se quer aqui é proteger a isonomia, a igualdade de oportunidades no pleito, no processo eleitoral. Então, sim, eu volto para cá. Nós estamos falando sobre representações eleitorais da Lei 9504 de 1997, representações especiais, tópico
desta conversa. Doação irregular de pessoa física, já analisada. Arrecadação e gasto ilícito de campanha, já analisada. Captação ilícita de sufrágio, já analisada. E hoje, condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. As sanções estão previstas no artigo 73, no artigo 75, no artigo 77. Então, vejamos, a resolução que tem sido utilizada como suporte para esta conversa, na realidade, uma das resoluções. Nós temos usado mais de uma resolução como suporte para falar de direito eleitoral, principalmente para falar da lei das eleições, porque ela é uma lei geral e que trata do período eleitoral ou do processo eleitoral em todas as suas fases. Ela é chamada Lei Geral das Eleições, Lei 9504 de 1997, que trata de todo o processo eleitoral, de todas as fases desse processo eleitoral. Então, a resolução que temos usado como suporte, ou a principal resolução que temos usado como suporte, é a Resolução 23.608 de 2019, que trata especificamente dessas representações eleitorais. Então, veja, nas representações cuja causa de pedir seja os artigos, seja uma das hipóteses, melhor, nas representações cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas nos artigos 73, 74, 75 e 77 da Lei 9504 de 97, será observado o procedimento do artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 1990 e supletiva e subsidiariamente o Código de Processo Civil. Não apenas a resolução traz esta previsão, mas a própria lei das eleições, quando trata das condutas vedadas. A representação contra a não observância do disposto neste artigo, artigo 73, observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990 e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Até a data da diplomação. Então, veja, o artigo 73, parágrafo 12, traz algumas informações importantes, como, por exemplo, o prazo final para o ajuizamento da representação. Então, vamos. Quais são as condutas previstas nos artigos 73 ao 78 que justificam a possibilidade de uma representação eleitoral? Quais são as condutas que justificam a representação eleitoral aqui prevista? Nós vamos fazer uma análise rápida dessas condutas, porque, como eu disse a você, nós já conversamos sobre cada uma delas em aulas anteriores. Então, hoje, apenas para que você possa relembrar e para que você possa ter aqui a fixação da conduta que justifica a representação. Então, primeira coisa, para a Lei 9504 de 1997, agente público é servidor ou não, é o servidor ou não, em exercício transitório ou não, com ou sem remuneração, da administração pública direta ou indireta, investido mediante eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo que exerça mandato, cargo, emprego ou função. Estamos diante do conceito mais amplo de servidor público. Então, agente público para os fins aqui previstos, agente público para os fins aqui previstos é o servidor ou não que esteja em exercício transitório ou permanente, transitório ou não,
que receba ou não receba remuneração, que faça parte, que integre a administração pública direta ou indireta e que esteja ali por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo exercendo mandato, cargo, emprego ou função. A esse agente público é vedada a seguinte conduta. Nós trabalhamos essas condutas vedadas levando em consideração o período de incidência. Então, a esse agente público, durante o ano eleitoral, é vedada a distribuição gratuita de bens, valores, benefícios, salvo em caso de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais que, lógico, sejam autorizados por lei e já tenham previsão no orçamento anterior. É vedada a conduta durante o ano eleitoral de executar programas sociais por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. Então, a conduta vedada é execução de programas sociais por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. Não temos aqui exceção. É vedada a seguinte conduta durante a campanha eleitoral: ceder ou usar bens móveis ou imóveis em favor de candidato, partido, coligação, exceção, convenção partidária, transporte oficial pelo presidente, residência oficial em caso de reeleição dos chefes e vice-chefes do Poder Executivo. É vedada durante a campanha ceder ou usar bens móveis ou imóveis em favor de candidato, partido, coligação, exceção. Então, vimos aqui. Então, durante a campanha é vedada a seguinte conduta. Então, eu trouxe para que você possa colocar junto com as demais condutas aqui vedadas nesse período eleitoral. Então, primeiro caso, nós já vimos no slide anterior e agora, ceder servidor ou empregado público de qualquer esfera do executivo ou usar de seus serviços para comitês de campanha de candidato, partido, coligação, exceção, fora do horário de expediente normal ou se este servidor estiver licenciado e, segundo a jurisprudência, também de férias. Durante a campanha, é vedado fazer ou permitir uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público em favor de candidato, partido, coligação. Durante a campanha, também é vedada a seguinte conduta: usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Seguindo, no primeiro semestre do ano eleitoral é vedado empenhar despesas com publicidade dos órgãos públicos ou respectivas entidades que excedam a 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 últimos anos que antecedem o pleito, nos 180 dias antes até a posse, nos 180 dias antes do pleito, até a posse dos eleitos. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo. Nos 3 meses que antecedem o pleito, é vedado realizar transferência voluntária de recursos da União para estados, União para municípios, estados para municípios, exceção os destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Nos 3 meses que antecedem o pleito, é vedado autorizar publicidade institucional com atos, programas, obras, serviços, campanhas, exceção, caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Nos 3 meses que antecedem o pleito, fazer pronunciamento fora do horário eleitoral gratuito,
exceção a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Nos 3 meses que antecedem o pleito, é vedado ou é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. É vedado ainda comparecer à inauguração de obras públicas. Vamos lá. Nos 3 meses que antecedem o pleito até a posse na circunscrição do pleito, é vedado nomear, contratar, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, dificultar ou impedir o exercício, remover, transferir, exonerar ex officio, salvo nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança, nomeação para cargos do Poder Judiciário, Ministério Público, tribunais ou conselhos de contas, órgãos da Presidência da República, nomeação de aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo, nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, e ainda realizar transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. Então, sim, essa foi uma leitura rápida das condutas previstas no artigo 73 e seus incisos e alguns dos seus parágrafos. Então, estamos aqui diante das condutas vedadas. A incidência dessas condutas diz respeito à possibilidade de se provocar o judiciário via representação, o que não afasta a possibilidade de uma ação de investigação judicial eleitoral para apurar abuso do poder econômico, abuso do poder político, principalmente aqui, porque estamos falando de agentes públicos, que muitas vezes se utilizam dessa posição, desse status, para desequilibrar o pleito, para favorecimento próprio em determinada candidatura ou em favor de candidato, partido político, federação de sua escolha. Então, vistas as condutas que são vedadas, vamos a algumas generalidades importantes a partir da jurisprudência do TSE. Análise da jurisprudência do TSE, generalidades. A tipificação das condutas vedadas independe do marco cronológico previsto em lei para o registro de candidaturas. Veja, nós analisamos aqui que há conduta vedada durante todo o ano eleitoral. Então, não diz respeito, por exemplo, àquele que foi registrado candidato ou requereu o seu registro de candidatura, não. São atos relacionados a condutas que foram praticadas antes desse período. Então, é por isso que o TSE veio, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se nós formos observar o período de incidência, o período de vedação, nós temos aqui condutas vedadas durante todo o ano eleitoral. Nós temos condutas vedadas nos 180 dias antes do pleito. E o registro de candidatura hoje, ele começa no momento em que aquele partido realiza sua convenção partidária até o dia 15 de agosto. Então, uma coisa não interfere na outra. Volto para cá. A tipificação das condutas vedadas independe do marco cronológico previsto em lei para o registro de candidaturas. Elas podem, sim, ser apuradas em relação a fato, em relação a período anterior ao registro, certo? Condutas praticadas em período anterior ao registro, porque, como eu disse, há condutas que levam em consideração aqui todo o ano eleitoral. Outras não. Outras devem ser entendidas como condutas praticadas dentro daquele período específico. Então, toma cuidado. Há, sim, possibilidade de apuração dessa conduta mesmo antes do período de registro de candidatura. Agora,
Há condutas aqui que só estarão tipificadas, se praticadas, dentro daquele período específico previsto em lei, nos 180 dias antes do pleito até a posse, nos 3 meses que antecedem ao pleito até a posse, nos 3 meses que antecedem o pleito até a data da sua realização. Então, sim, há normas específicas em relação ao marco temporal para a incidência da conduta, mas há situação em que essa conduta é apurada, mesmo que ela ocorra antes do marco relacionado ao registro de candidatura, antes dos 3 meses, a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano eleitoral, certo? Então, volto para cá para que a nossa análise continue. A configuração das condutas vedadas prescritas no artigo 73 da Lei 9504 de 97 se dá com a mera prática de atos, desde que esses se subsumam às hipóteses ali elencadas, porque tais condutas, por presunção legal, são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral, sendo desnecessário comprovar-lhes a potencialidade lesiva. Opa! Então, quer dizer que eu não preciso provar aqui que a conduta tem potencial lesivo para interferir no resultado da eleição. Não. Basta a mera conduta vedada. Eu não preciso comprovar que esta conduta teve a potencialidade de interferir ou de prejudicar o resultado das eleições. Nada disso. O que se protege aqui é a igualdade de oportunidades. Então, dispensa a comprovação de potencialidade lesiva. As hipóteses de conduta vedada previstas neste artigo têm natureza objetiva, cabendo ao julgador aplicar as sanções previstas nos parágrafos 4º e 5º de forma proporcional. Lógico. Ele vai aplicar de acordo com a conduta praticada. Então, eu preciso analisar de forma em caráter, ou seja, a sanção proporcional à conduta. Não basta que a conduta esteja aqui, não basta que eu possa verificar a incidência daquela conduta sem analisar os fatos, a relevância jurídica daquela conduta para aquele que a pratica. Então, sim, princípio da proporcionalidade é aplicável aqui. Eu vou aplicar a sanção na proporção da conduta, proporcionalmente à conduta. Volto para cá. Falando de potencialidade lesiva, certo? Vamos continuar a análise. As condutas deste artigo se configuram com a mera prática de atos, os quais, por presunção legal, são tendentes a afetar a isonomia entre os candidatos, sendo desnecessário comprovar a potencialidade lesiva. A aferição do abuso do poder econômico, político ou do uso indevido dos meios de comunicação social independe do resultado do pleito, devendo ser aferida de acordo com a gravidade da situação revelada pela prova dos autos. Então, basta a gravidade da conduta. Ela não precisa, para que haja aqui a possibilidade de apuração e sanção, trazer prejuízo ao resultado das eleições. Por quê? Porque a partir da alteração da Lei Complementar 64 de 1990, especificamente o artigo 22, não esqueça, a representação que estamos estudando leva em consideração o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. E até um tempo atrás, para que o abuso do poder econômico, o abuso do poder político fosse punido, exigia-se a comprovação da chamada potencialidade lesiva. Então, só havia sanção e, inclusive a decretação de inelegibilidade se aquela conduta
fosse capaz de desequilibrar o pleito, de mudar, de interferir no resultado das eleições. Mas com a Lei Complementar 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, isso acabou. Hoje, basta, no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, a gravidade dos fatos, a gravidade da conduta. Eu não preciso mais comprovar a potencialidade lesiva. Veja aqui, ó, a decisão do TSE. A partir da nova redação do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, com a inclusão do inciso 16, não cabe mais considerar a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Então, dispensa aqui a comprovação da potencialidade lesiva. Estamos conversando sobre representação contra as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral. No próximo bloco, a gente continua. Dando continuidade à nossa conversa a respeito da representação contra as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, quais são as consequências do descumprimento das normas previstas na Lei 9504 de 1997? O desrespeito à prática das condutas vedadas podem acarretar suspensão imediata da conduta, multa de 5 a 100 mil UFIRs, duplicação das multas em caso de reincidência, cassação do registro ou diploma, exclusão da distribuição dos recursos do fundo partidário, ou seja, exclusão daquele partido que se beneficiou da distribuição dos recursos do fundo partidário. É lógico que as consequências que nós vemos aqui dependem do caso concreto, dependem da situação, dependem do legitimado ativo, dependem do legitimado passivo, agora sim, dependem de quem está no polo passivo dessa representação. Então, dependem, lógico, do caso concreto e nós vamos analisar isso nos dispositivos em caráter específico. Vamos à legitimidade ativa. Quem pode representar? Quem pode ingressar com a representação contra as condutas vedadas? Ora, aqui, como a lei não traz nenhuma regra específica, diferentemente do que nós vimos na representação contra a arrecadação e gastos ilícitos de campanha, cujo dispositivo legal excluiu expressamente a legitimidade dos candidatos, como a lei não traz nenhuma regra específica, nós nos utilizamos, neste caso, do artigo 96 caput da Lei das Eleições, trazendo como legitimados ativos os partidos políticos, as coligações, os candidatos e, segundo a jurisprudência do TSE,
Também o representante do Ministério Público. Não esqueça, hoje, embora a lei não cite expressamente, nós ainda temos como legitimados ou legitimadas ativas as federações. Então vamos conferir? Resolução 23.608 de 2019, as representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta poderão, observada a respectiva legitimidade, ser feitos por qualquer partido político, federação de partidos, coligação, candidata e candidato. Parágrafo único. O Ministério Público Eleitoral é parte legítima para propor as representações e reclamações previstas no caput deste artigo. Certo? Então, vejamos. São legitimados ativos. São legitimados ativos. Eu quero dizer, então, que figurarão como representantes. Poderão representar partido político, federação, coligação, candidata, candidato, Ministério Público. E o partido político pode atuar isoladamente na seguinte situação, conforme jurisprudência do TSE em decisão em caso concreto. Possui legitimidade ativa para agir isoladamente o partido político que, apesar de já ter realizado a convenção partidária própria, onde se decide a respeito das coligações, ainda aguardava, no momento da propositura da representação, pela perfectibilização da coligação, a qual somente se dá com a conjugação da vontade das vontades das demais agremiações. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o partido político tem legitimidade para prosseguir isoladamente em feito que ajuizou antes de se coligar. Entendeu? Olha que interessante. O partido político pode prosseguir isoladamente em feito que ajuizou antes de se coligar. Então, aqui você percebe claramente que a representação poderá ocorrer antes mesmo do marco temporal para o registro de candidatura em determinadas situações específicas. Ora, se ele está aqui em fase de convenções, é porque ainda não houve o registro de candidatura. Então, esse partido político pode prosseguir na representação que ele ajuizou antes de estar coligado. É exatamente jurisprudência muito interessante. Então, a atuação isolada de um partido político que se coliga poderá ocorrer em feito que ele ajuizou antes de estar coligado. E olha que interessante, aqui a convenção partidária já tinha acontecido, a deliberação sobre coligações já tinha sido feita, certo? Mas esse partido estava aguardando o quê? Esse partido político estava aguardando a concretização dessa coligação. Então, não tem problema. Ele pode prosseguir isoladamente. Nesse caso, nessa situação específica. Seguindo, legitimados ativos, Ministério Público Eleitoral, candidato, partido político, coligação e federação. Esses são os representantes. Agora, quem poderá figurar no polo passivo? Quem será considerado representado? Então, nós temos os representantes e os representados. Então, de novo, dependendo da situação concreta, poderão figurar no polo passivo os agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas, candidatos, candidatas, partidos políticos, coligações e hoje as federações que se comportam como um só partido.
Quem traz essa legitimidade passiva em seu texto é a própria Lei das Eleições, no artigo 73, parágrafo 8º. Aplicam-se as sanções do parágrafo 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que dela se beneficiarem. Nós vamos ver mais adiante que as sanções do parágrafo 4º trazem a suspensão imediata da conduta, se for o caso, e multa no valor de 5 a 100 mil UFIRs. Então, essas sanções aplicam-se tanto aos agentes públicos quanto aos partidos, coligações e candidatos que se beneficiaram dessas condutas. Qual é o prazo para o ajuizamento? Veja, mais uma vez chamo a sua atenção. A representação, ela tem um marco inicial. Quando ela pode ser proposta? Então, isso vai depender do caso concreto. A incidência da conduta pode ocorrer muito antes do período eleitoral, também dependendo da situação concreta. Outra coisa, essas condutas aqui previstas não podem ser interpretadas em caráter amplo. Elas têm que ser interpretadas em caráter restrito. É o que aqui está previsto. Então, a incidência, a tipificação tem a ver com o texto legal. Eu não posso ampliar, eu não posso usar uma analogia para aplicar uma sanção que não está prevista no texto da lei para aquela conduta. Eu não posso caracterizar aquela conduta fora de um período sem que seja o período aqui previsto. Então, nada de interpretação ampliativa. A interpretação aqui deve ser de acordo com o que está disposto na Lei das Eleições. Então, não confunda o prazo de incidência com o prazo de ajuizamento, que na realidade é o prazo final, é o marco final para o ajuizamento da representação. Artigo 73, parágrafo 12. Da Lei das Eleições. A representação contra a não observância do disposto neste artigo, no artigo 73, observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990 e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Até a data da diplomação. Veja, esse é o marco temporal final, é o prazo final para o ajuizamento da ação. Qual é o rito a ser utilizado aqui? O próprio parágrafo 12 já respondeu. Rito do artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 1990 e mais uma vez, repito, chamo a sua atenção. O que se utiliza emprestado aqui é o rito. São os atos procedimentais ligados à representação, mas cada uma dessas representações eleitorais previstas na Lei 9504 de 97 tem características próprias, regras específicas. Então, se essas regras específicas estiverem elencadas aqui, eu não posso importar da Lei Complementar 64 de 1990, como, por exemplo, a declaração de inelegibilidade. A declaração de inelegibilidade é possível em relação a essas condutas? Sim, em um procedimento ou em um instrumento processual próprio. Por exemplo, uma ação de investigação judicial eleitoral, apurando o abuso do poder político. Vamos lá, seguindo aqui. Reflexo da lei eleitoral na lei de improbidade administrativa. Reflexo das condutas vedadas na lei de improbidade administrativa. As condutas enumeradas no caput
caracterizam ainda atos de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 11, inciso 1º da Lei 8429 de 1992, Lei de Improbidade Administrativa, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial as cominações do artigo 12, inciso 3º. Alguns candidatos, algumas pessoas, alguns alunos, quando se deparam com a redação do artigo 73, parágrafo 7º, ficam em dúvida quanto à aplicação ou não, já que, em 2021, o dispositivo aqui citado foi revogado. Mas atenção, a revogação do dispositivo ou do disposto na Lei de Improbidade Administrativa não afasta a possibilidade de enquadramento das condutas em atos de improbidade administrativa. Com certeza, as condutas poderão ser enquadradas em dispositivos da Lei de Improbidade. Agora, preste atenção. O que se está apurando aqui são ilícitos eleitorais. A Justiça Eleitoral só é competente para a apuração de ilícitos eleitorais. A Lei de Improbidade Administrativa não é uma lei eleitoral. Entendeu? A Lei de Improbidade Administrativa não é uma lei eleitoral. Ora, então, o que fazer? Como eu vou atribuir essa conduta a um ato de improbidade se não cabe à Justiça Eleitoral o processo e julgamento? Não tem problema. Em relação ao ilícito eleitoral, competência da Justiça Eleitoral. Em relação ao ato de improbidade, ação civil na Justiça Comum. E quem responde e explica isso para você é a jurisprudência do TSE. Veja, competência para o processo e julgamento, nós já conhecemos, e aqui está a jurisprudência. A circunstância dos fatos narrados em investigação judicial na Justiça Eleitoral configurarem em tese improbidade administrativa não obsta a competência dessa justiça especializada para apuração dos eventuais ilícitos eleitorais, ou seja, condutas vedadas e uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou poder de autoridade, nem para imposição das penalidades previstas na legislação eleitoral. Então, Justiça Comum vai apurar os atos de improbidade administrativa. Justiça Eleitoral vai apurar condutas vedadas. Então, nenhum problema, essas ações podem correr em paralelo, concomitantemente. Não há prejuízo algum. Então, Justiça Eleitoral vai cuidar aqui dos ilícitos eleitorais conforme a competência geral, a competência que nós já conhecemos. Então, em se tratando de uma eleição presidencial, Tribunal Superior Eleitoral, em se tratando de eleições federais, estaduais e distritais, Tribunal Regional Eleitoral respectivo, em se tratando de eleições municipais, juiz eleitoral, não esquecendo, lembrando sempre que, junto aos tribunais eleitorais, atuarão juízes auxiliares. Junto aos tribunais eleitorais, atuarão juízes auxiliares. Então, preste atenção. Mais uma vez, a revogação do dispositivo na Lei de Improbidade Administrativa em 2021 não impede o enquadramento das condutas aqui previstas como atos de improbidade. Nesse caso, ação de improbidade, Justiça Comum, representação eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, Justiça Eleitoral. Certo? Então, são os reflexos das condutas vedadas na Lei de Improbidade Administrativa. Competência vista, vamos aos efeitos da sentença. Como eu disse a você, ao falar dos legitimados passivos, há que se analisar aqui o caso concreto, a situação concreta. E isso vai mudar
muitas vezes, quem deverá figurar no polo passivo. Então, genericamente, nós já sabemos o agente público responsável pela conduta, partidos políticos, candidatos, coligações e hoje também federações. Mas nós vamos observar aqui que existem situações específicas em que somente os candidatos estarão no polo passivo. Somente esses candidatos poderão figurar como representados. Então, vamos primeiro à análise geral. Efeitos da sentença, regras gerais. Efeitos da sentença, regras gerais. Artigo 73, parágrafo 4º. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de 5 a 100 mil UFIRs. Unidade fiscal de referência. Então, vamos lá. Primeiro conjunto de sanções: suspensão imediata da conduta vedada, suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e multa no valor de 5 mil a 100 mil UFIRs, certo? Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput, artigo 73 e seus incisos, e no parágrafo 10, que é a distribuição gratuita, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, sem prejuízo no disposto ou do disposto no parágrafo 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Veja, só posso impor sanção de cassação de registro ou cassação do diploma a candidato. A quem não é candidato, não há que se falar em cassação de registro, cassação de diploma. Quando eu falo aqui do parágrafo 10, eu estou falando da distribuição gratuita de bens, valores, benefícios, certo? Então, no caso de descumprimento de todos os incisos do caput do artigo 73 e no caso da conduta relacionada à distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Então, além do que está previsto no parágrafo 4º, o candidato beneficiado, seja ele agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou cassação do diploma. Essas multas previstas na Lei 9504 de 97 serão, não é poderão ser não, serão duplicadas a cada reincidência. A aplicação das sanções cominadas no artigo 73, parágrafos 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes, ou seja, além das sanções aqui previstas, por exemplo, se ele é um agente público federal regido pela Lei 8.112, ele ainda tem a previsão disciplinar da Lei 8.112 em âmbito administrativo. Então, eu posso cominar essas sanções. Toma cuidado aqui. Veja, essas são sanções gerais. Então, nesse caso, resumindo então, em caráter geral, são efeitos da sentença, suspensão imediata da conduta vedada quando for o caso, multa no valor de 5 mil a 100 mil UFIR aos agentes responsáveis, atenção, suspensão imediata da conduta vedada quando for o caso, multa no valor de 5 a 100 mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às coligações e aos candidatos beneficiados, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes. Foi o que acabamos de ver aqui no artigo 78.
a cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado, seja ele agente público ou não. Certo? Então, veja, sem prejuízo das sanções previstas no parágrafo 4º, sem prejuízo das disposições do artigo 78, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou cassação do diploma. Efeitos da sentença, regras gerais. Vamos a regras específicas. Contratação de shows artísticos. Artigo 75. Nos 3 meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Nos 3 meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos, nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Nesse caso, então, veja, nesse caso, então, o artigo 75 está trazendo a sanção de cassação do registro e cassação do diploma ao candidato. Então, se a representação estiver fundamentada no artigo 75 da Lei das Eleições, a sanção aqui prevista será imputada ao candidato. Por isso que eu disse que a legitimação passiva depende do caso concreto. Ainda temos a previsão de efeitos da sentença nos casos de participação em inauguração de obras públicas. Artigo 77, participação de inauguração de obras públicas. É proibido a quem? É proibido a quem? A qualquer candidato. Veja, de novo, aqui, o legitimado passivo, nesse caso, é o candidato. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito a inaugurações de obras públicas. Nesse caso, desrespeitando a regra, o infrator está sujeito à cassação do registro ou do diploma. Cassação do registro ou do diploma. E aqui você vai ver o exemplo da aplicação do princípio da proporcionalidade. Olha só a decisão do TSE. Afasta-se a cassação do diploma quando a presença do candidato em inauguração de obra pública ocorre de forma discreta e sem participação ativa na solenidade, não acarretando a quebra de chances entre os jogadores, entre os players. Entendeu? É o princípio da proporcionalidade. Eu vou aplicar a sanção na proporção da conduta. Então, admite-se sim a aplicação aqui do princípio da proporcionalidade. A sanção deve ser proporcional à conduta aqui prevista. Estamos conversando sobre Lei das Eleições, Lei 9504 de 1997, falando especificamente de representações eleitorais, representações especiais. Estamos vendo a última representação prevista na Lei das Eleições, mas nós vamos continuar este nosso assunto em outra oportunidade, em outro encontro. Então, até o nosso próximo encontro. Despedindo-me de você, então, certo? Guarde o seu material para que você possa acompanhar a aula
no nosso próximo encontro. Então, este material é o material que você vai utilizar, vai começar a utilizar no próximo encontro. Então, hoje encerramos a nossa conversa por aqui. Amanhã nós continuaremos a conversa especificamente do ponto onde paramos. Então, guarde o seu material para que você possa continuar a partir daí e você terá um material específico para a próxima aula. Então, até nosso próximo encontro. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, QC. Um beijo!